Olá, eu sou o Christian Ferreira, professor de Ciências e Biologia, e hoje a aula é sobre as origens da biotecnologia. Primeiramente, é importante demonstrar que a biotecnologia é uma ciência formada pela sobreposição de três grandes áreas: a biologia, a engenharia e a química. A sobreposição de duas áreas específicas também geram outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a sobreposição da biologia com a engenharia, que levam à engenharia bioquímica, a sobreposição da engenharia com a química, que levam à engenharia industrial, e também a sobreposição da química e da biologia, que leva então à bioquímica e à biologia molecular. O termo biotecnologia em si foi utilizado pela primeira vez em 1919 por um engenheiro chamado Carl Eric. Podemos definir a biotecnologia como um conjunto de atividades baseadas em conhecimentos multidisciplinares que utiliza agentes biológicos, como por exemplo organismos, células, moléculas, para o desenvolvimento de produtos úteis ou para a resolução de problemas. A biotecnologia envolve os processos de fermentações industriais, utilização de micro-organismos na agricultura, produção de fármacos, cultura de células e tecidos, controle biológico, transformação e melhoramento genético, clonagem, análise do DNA e um dos mais importantes ultimamente, que é a produção de vacinas. A origem da biotecnologia data de 10 mil anos atrás, quando o homem, mesmo sem entender a biologia, já lidava com a biotecnologia na produção de vinhos e pães. Anteriormente ao ano 6000 a.C., a produção de bebidas alcoólicas pela fermentação de grãos de cereais já era conhecida pelos sumérios e babilônios. Por volta do ano 2000 a.C., os egípcios, que já utilizavam o fermento para produzir cerveja, passaram a empregá-lo também na fabricação de pães. Entretanto, os povos antigos não conheciam os agentes causadores da fermentação, e essa informação ela ficou oculta por 6 milênios. Em 1675, pesquisador Anthony van Leeuwenhoek descreveu a existência de seres minúsculos que poderiam ser os agentes responsáveis pela fermentação. E isso só foi possível devido à utilização de um microscópio que ele mesmo construiu, com a capacidade de ampliação de cerca de 200 vezes. Mas foi somente em 1875 que o biólogo francês Louis Pasteur mostrou que a fermentação era causada por micro-organismos chamados de leveduras. Em 1928, o médico e bacteriologista francês Alexander Fleming estava estudando a bactéria Staphylococcus aureus e verificou que a cultura de bactérias não estava crescendo normalmente. E, ao observá-lo no microscópio, ele verificou que continha um fungo. Em vez dele descartar a cultura, que já estava contaminada, ele decidiu acompanhar o crescimento do fungo, que era o Penicillium notatum. Depois de isolar o Penicillium notatum, Fleming observou que ele continha uma substância capaz de matar muitas das bactérias que infectavam o homem. Essa substância era a penicilina. Foi uma das descobertas mais importantes da época, que abriu caminho para o estudo dos antibióticos e que praticamente ocorreu por acaso. Em 1953, o americano James Watson e o inglês Francis Crick descobriram a natureza química e a estrutura tridimensional no DNA. E este foi um marco para a história e para o desenvolvimento da biotecnologia. A partir do ponto em que entendemos a estrutura do DNA, podemos entender a sua função, além de propor formas de manipular sua estrutura, o que é importante para manipular a troca de informações gênicas
entre organismos. Em 1973, foi desenvolvida a tecnologia do DNA recombinante, que permite a transferência de material genético entre organismos vivos. Vamos pegar como exemplo dessa técnica a produção do hormônio do crescimento humano. Primeiramente, é isolado um fragmento de DNA contendo o gene de interesse, que é aquele que vai originar o hormônio de crescimento. Utiliza-se uma enzima de restrição, que reconhece sequências de pares de bases específicas na molécula de DNA e as cortam nesses pontos. Por isso, também são conhecidos como tesouras moleculares. Esses cortes geram extremidades adesivas que vão poder se religar à fita de DNA. Um pequeno fragmento de DNA circular é retirado de uma bactéria. Esse segmento é chamado de plasmídio e possui uma replicação independente da replicação do DNA cromossômico. Então, esse plasmídio também é submetido à ação das mesmas enzimas de restrição para gerar extremidades adesivas. E depois, eles são colocados em um meio com o gene do hormônio do crescimento para ocorrer a recombinação do DNA, onde as enzimas de ligação, que são chamadas de ligases, irão unir o fragmento de DNA com o DNA bacteriano, gerando o DNA recombinante. O próximo passo é a inserção do DNA recombinante em bactérias vivas ou diretamente em meio de cultura com as mesmas. Após a incorporação do DNA recombinante, as bactérias serão capazes de produzir o hormônio do crescimento humano. Após 3 anos da descoberta da tecnologia do DNA recombinante por Cohen e Boyer, foi criada, nos Estados Unidos, a primeira empresa de biotecnologia do mundo, a Genentech. E com isso, em 1980, Cohen e Boyer ficaram multimilionários. Em 1977, a Genentech clona o hormônio somatostatina em bactérias, utilizando o gene recombinante sintético. Esse hormônio ele tem ação anti-hemorrágica. Em 1978, a Genentech produz a insulina humana, que é responsável pela regulação dos níveis de glicose no sangue. Até então, a insulina utilizada por diabéticos era extraída de porcos e bois, causando reações alérgicas. Em 1983, foi obtida a primeira planta transgênica, uma planta de tabaco resistente a um tipo de antibiótico. Em 1985, o cientista Kerry Mills desenvolveu a técnica de PCR, que em inglês significa Polymerase Chain Reaction, ou reação em cadeia da polimerase. O objetivo dessa técnica é fazer cópias de trechos de DNA em vivo usando polimerases do DNA. A DNA polimerase é responsável pela síntese de moléculas de DNA complementar usando os 4-desoxirribonucleotídeos trifosfatados, a adenina, a timina, a citosina e a guanina, o ATCG. Essa técnica é utilizada para se obter a amplificação seletiva de determinada região de uma molécula de DNA, na qual apenas uma única molécula de DNA pode servir de molde para a amplificação, produzindo milhares de cópias da molécula-alvo. O procedimento de PCR envolve 3 etapas que são repetidas muitas vezes. A primeira delas é a desnaturação. O DNA genômico contendo a sequência a ser ampliada é desnaturado por aquecimento a cerca de 95 graus Celsius por cerca de 30 segundos. A dupla fita ela é aberta, então ela é desnaturada, tornando-se uma fita única. A segunda etapa é chamada de anilamento ou hibridização. Após a separação das fitas, um par de iniciadores ou primers, que é uma fita de DNA específica para o gene que se quer estudar,
eles complementam a fita oposta da sequência de DNA a ser amplificada. O modelo é determinado pela posição dos iniciadores que se anelam à fita. Essa etapa ocorre em uma temperatura de 60 graus Celsius. E a terceira etapa, que é chamada de extensão ou polimerização, onde a enzima DNA polimerase adiciona as bases complementares, formando uma nova fita, e então tem-se novamente a duplicação da fita de DNA. Esse processo ele vai acontecer a uma temperatura de 72 graus Celsius. O ciclo inteiro é então reiniciado, os produtos do primeiro ciclo de replicação são então desnaturados, hibridizados e novamente replicados com a DNA polimerase. O procedimento ele é repetido muitas vezes até que o nível desejado de amplificação seja obtido. E em 1993, Miles recebe o Prêmio Nobel de Química. Em 1994, o tomate transgênico foi aprovado para comercialização. Ele foi o primeiro produto destinado à alimentação proveniente da biotecnologia vegetal. Esses tomates transgênicos possuem um gene que impede o amolecimento prematuro, permitindo sua maior permanência na planta e melhorando seu sabor, pois anteriormente as colheitas eram feitas com os tomates ainda verdes e seu amadurecimento forçado, às vezes com exposição ao gás etileno. Em 1996, foi isolada e cultivada as primeiras células-tronco extraídas de embriões humanos originados por fecundação in vitro. As células-tronco possuem a capacidade de se transformarem em qualquer célula do corpo, podendo se replicar várias vezes, diferentemente de outras células do organismo. E em 1997, os cientistas Keith Campbell e Ian Wilmot tornaram pública a existência do primeiro mamífero clonado com sucesso a partir de uma célula adulta, que foi a ovelha Dolly. A comunicação do nascimento da Dolly gerou inúmeras reações contrárias e favoráveis à sua realização. Muitas pessoas foram contra, pois viam nesse procedimento uma ameaça contra a dignidade humana. Vários países, inclusive o Brasil, estabeleceram medidas jurídicas para impedir que esse processo fosse utilizado em seres humanos. Outros achavam que isto era inerente ao processo da ciência e que não havia problema algum. Em 2001, o rascunho do sequenciamento do genoma humano é publicado simultaneamente em duas renomadas revistas, a Science e a Nature. O sequenciamento do genoma humano foi importante para a ciência, pois abriu caminho para novos estudos sobre a compreensão dos mecanismos químicos e fisiológicos da vida. Em 2007, foi desenvolvida a vacina contra o papiloma vírus humano, o HPV, e ela foi a primeira vacina contra o câncer. Em 2009, ocorreu a comercialização do primeiro alimento biofortificado, que foi a soja com alta concentração de ômega 3. O ômega 3 ele colabora na redução do processo de ocorrência da aterosclerose, da ansiedade e da depressão, além de ajudar na prevenção e tratamento de alguns tipos de câncer, como o câncer de mama, o de próstata e o de cólon, e também a combater o mal de Alzheimer. Em 2012, Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier descrevem a técnica CRISPR-Cas9 ou CRISPR-Cas9 de edição de genomas. O sistema CRISPR possibilita a edição do genoma através de clivagem do DNA por uma endonuclease chamada Cas9 ou Cas9, guiada a partir de uma sequência de RNA que é capaz de se parear com as bases de uma sequência-alvo. Experimentos com a CRISPR-Cas9 já tornaram plantas resistentes a pragas e secas, e estudos clínicos tentam usá-la para criar novas terapias para o câncer. E, pelo desenvolvimento da técnica, em 2020,
a Jennifer e a Emanuele ganharam juntas o Prêmio Nobel em Química. Devido à pandemia da Covid-19, a biotecnologia ganhou destaque, pois o mundo pôde observá-la como uma grande aliada na prevenção, detecção e tratamento da Covid-19. As ferramentas de sequenciamento e análises por bioinformática permitiram um rápido conhecimento do genoma do vírus, o que permitiu o desenvolvimento dos métodos de diagnóstico. Um dos testes mais utilizados para o diagnóstico é o RT-PCR, que em inglês significa Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction. Ela é considerada o padrão ouro para esse tipo de análise, sendo a mais precisa e efetiva na confirmação da doença. Diferente da técnica convencional de PCR, essa utiliza a enzima transcriptase reversa, que transforma o RNA viral em DNA complementar, e em seguida segue as mesmas etapas da técnica de PCR. O teste para a detecção da Covid-19 é realizado com amostras de secreção do nariz e da garganta coletados com um suave. Outro teste diagnóstico é o teste rápido de imunocromatografia, que detectam a presença de anticorpos contra o vírus e utilizam amostras de sangue, plasma ou soro do paciente. Essa amostra é depositada na cavidade do dispositivo, onde também é adicionado diluente. O surgimento das linhas M ou G indicam a presença de anticorpos do tipo IgM ou IgG para o coronavírus na amostra, ou seja, o resultado é positivo. O IgM é um anticorpo de fase aguda da infecção, é a primeira defesa do corpo contra o vírus. Já os anticorpos IgG são produzidos apenas mais tarde e costumam aparecer por volta de 15 a 20 dias após a infecção. Sendo assim, ter um resultado que mostra o anticorpo IgM positivo e o IgG negativo significa que a pessoa está infectada pelo vírus. Já ao contrário, o IgM negativo e o IgG positivo significa que a pessoa já foi contaminada e pode estar imunizada. Os testes sorológicos também detectam a presença de anticorpos contra o vírus, mas são realizados por técnicas de quimioluminescência, eletroquimioluminescência e ELISA, que são mais sensíveis do que os testes rápidos. Além de auxiliar no diagnóstico da Covid-19, a biotecnologia também auxiliou na elaboração de uma vacina para a prevenção dessa doença. Como a população ainda não tem imunidade para esse vírus, a produção de uma vacina é essencial para o controle da doença. Até agora, final de dezembro, 17 países já começaram a imunizar a população contra a Covid-19. E eles estão utilizando as vacinas da Pfizer-BioNTech, a Moderna, a Sputnik V, a Sinovac e a Sinopharm. Então, podemos dividir a biotecnologia em 3 grandes eras. A biotecnologia antiga, que também é conhecida como a Era da Prática. Vários processos biotecnológicos foram utilizados, por exemplo, a fermentação, mas não se sabia como eles funcionavam. A biotecnologia clássica, que foi a era da transição entre a era da prática e a era da ciência, nesta era que começaram a entender o processo de transmissão das características genéticas dos organismos. E a biotecnologia moderna, que é a era da ciência, que começou a ser considerada a partir de 1950 e é a era em que nós estamos. Portanto, a biotecnologia consiste em uma rede complexa de conhecimentos na qual a ciência e a tecnologia se entrelaçam e se complementam, e enquanto a ciência e a tecnologia continuarem evoluindo, a história da biotecnologia não terá fim. Vamos exercitar? A questão é a seguinte: biotecnologia é o conjunto de conhecimentos que permite a utilização de agentes biológicos para obter bens ou assegurar serviços. Sobre o tema,
Identifique a afirmação incorreta. Letra A. As técnicas biotecnológicas possibilitam à indústria farmacêutica cultivar micro-organismos para produzir os antibióticos, por exemplo. Letra B. A engenharia genética ocupa um lugar de destaque como tecnologia inovadora, seja porque permite substituir métodos tradicionais de produção de hormônios de crescimento e insulina, seja porque permite obter produtos inteiramente novos, como os organismos transgênicos. Letra C. Através de técnicas biotecnológicas, é possível o tratamento de despejos sanitários pela ação de micro-organismos em fossas sépticas. Letra D. A aplicação da biotecnologia está limitada à área médica e de saúde. Vamos resolver? A única alternativa que não está correta é a letra D, pois a aplicação da biotecnologia não está limitada somente às áreas médicas e de saúde. Ela abrange também as áreas de alimentos, a química e a ambiental, dentre outras. Então, obrigado por assistir a aula até o final. Se gostou, siga, curta, comente, compartilhe este vídeo. E se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se para receber notificações de novos vídeos. Se você quiser baixar os slides desta aula, o link está na descrição deste vídeo. Tchau, tchau e até a próxima aula.